Bom dia! Aqui na minha cidade hoje tá um dia tão gostoso, tá um ventinho gelado, um sol, se aproximando o outono e tá tão gostoso. Mas essa noite eu não dormi legal. Eu acordei assim com o coração meio apertado, tentando identificar o porquê. Porquê desse aperto, dessa sensação ruim. E a gente às vezes precisa se autoexaminar na nossa vida. Será que já aconteceu contigo? Coloca nos comentários se já aconteceu assim de você acordar e perceber que o dia tá tão lindo, tá tudo tão legal, tu acordou cedo para fazer as tuas atividades. Hoje aqui, enquanto estou gravando esse vídeo, é sábado, né? Então é um dia que não tem a rotina é diferente e é um dia gostoso, só que o coração tá apertado. E aí a gente já começa a se culpar, a gente pensa, puxa, mas por que eu tô assim? Não tem motivo para eu estar assim. Por que eu tô com meu coração apertado, angustiado? Por que eu tô me sentindo assim a pior das criaturas? E eu tenho o costume assim de me autoexaminar e pedir para o Senhor me dar discernimento e sabedoria, né? O que aconteceu? Mas eu também caio na tentação de me sentir a pior das criaturas. Então, é uma tendência que eu tenho, né, de culpa, e eu preciso vigiar nisso. Não sei se você se identifica com isso, se você já passou por essa situação. Mas o que eu quero frisar nesse vídeo aqui, dividir com você através da minha experiência no dia de hoje, é o quanto, às vezes, os gatilhos emocionais, as nossas dores, elas causam um desconforto tão grande na gente, né? Sem a gente, às vezes, até perceber. E se a gente não tem esse costume, né, de se autoexaminar, fazer esse autoexame, né? Essa autoanálise, essa autoobservação e levar as nossas questões para Deus, como o nosso coração vai se azedando com as dificuldades da vida, porque todos nós enfrentamos lutas. E se você está aí na vida a mil maravilhas e você olha ao redor e pensa, eu não tenho luta nenhuma, tá indo tudo tão bem na minha vida. Mas às vezes a gente carrega traumas emocionais, dores, feridas emocionais da infância, tantas coisas que a gente vem carregando ao longo da nossa vida. Às vezes a gente pode até não pensar mais sobre isso de forma consciente. A gente pensa assim, eu vou colocar uma pedra sobre isso. Eu vou colocar uma pedra nessa rejeição, eu vou colocar uma pedra em cima dessa dor que eu senti aí na minha família, com os meus pais, na minha infância. Mas não adianta. Eu lamento te dizer que por mais que conscientemente a gente decida esquecer os fatos que nos causaram dor na nossa vida, eles vão voltar de forma inconsciente. Às vezes gatilhos são acionados na nossa vida. Situações situações que a gente vive semelhantes, né, despertam em nós reações emocionais, aquelas reações assim que a gente nem pensa, aquelas coisas assim que dá uma fúria, uma raiva, toca ali naquela ferida emocional, naquele gatilho, e a gente já dispara. E foi justamente o que aconteceu comigo ontem, fazendo uma autoanálise. Eu tive situações na minha vida que disparou vários gatilhos da injustiça, vários gatilhos da rejeição, do abandono, né, das feridas emocionais que eu carrego da minha infância. E essa noite não foi muito legal para mim. Eu dormi muito bem, mas acordei pesada. Acordei me sentindo, como eu disse, né, a pior das criaturas, uma culpa, desconforto emocional. E se a gente às vezes associa isso à nossa vida espiritual, para mim, pelo menos, a tendência é pensar assim, eu acho que eu tô alguma coisa assim, tô revoltada com Deus, O que aconteceu aí que o meu coração tá tão azedo, né? Tá tão amargo. A gente acaba confundindo a nossa vida com Deus. A gente pensa assim, porque a gente acha, né? Eu não sei se acontece com você.
A gente acha que a gente está com Deus quando está tudo em ordem, as nossas emoções estão equilibradas. Ah, eu sou boazinha, eu tô indo na igreja, aí tá tudo certinho na minha vida, né? A gente pensa assim. E quando a gente está num desequilíbrio emocional, numa luta, num conflito, vamos falar assim, melhor dizendo, a gente já acaba achando, né, que tem alguma coisa errada na nossa vida com Deus. E muito pelo contrário. Aí, num breve momento agora de manhã, de meditação, de orar ao Senhor, ouvir um pouco uma palavra, aí eu comecei a chorar, né? Eu me derramo muito, assim, na presença do Senhor, é a forma que Deus me toca. E comecei a pensar sobre isso. Pensar o quanto a gente tem que vigiar de não associar, né, as nossas emoções com a nossa vida com Deus, e pensar que a gente não é o pior ser humano da face da terra se a gente tem raiva, se a gente fica indignado, se tem coisas injustiças que a gente viveu na vida ou rejeições que nos tiram do nosso prumo, do nosso eixo, do nosso equilíbrio. Muito pelo contrário, nesses momentos Deus quer nos acolher e curar as nossas feridas emocionais, né? Trazer uma cura completa. E é sobre isso que eu quero ler para nós um salmo, no Salmo 34, o Salmo 17 e 18. Olha só que interessante que eu achei para nós em relação à cura interior, a cura que Deus proporciona na nossa vida. Porque às vezes esses momentos em que são acionados esses gatilhos emocionais, essas feridas, são umas ótimas oportunidades para a gente buscar o Senhor e buscar cura da nossa vida. Porque senão a gente passa a nossa vida 40, 50, 60, sabe-se lá que idade, né? Carregando essas dores, essas feridas. E volta e meia são acionados esses gatilhos, porque a gente se relaciona com pessoas. Quem sabe a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente ainda se relaciona com uma pessoa que é a pessoa que talvez tenha provocado um pouco essa ferida, né? Às vezes por uma negligência, enfim, às vezes de forma... A pessoa nem se dá conta que provocou, né? Forma que não foi intencional, mas provocou aquela ferida. Às vezes a pessoa também ao longo da vida também teve que tomar decisões, foi vivendo a vida conforme dava, né? Muitas vezes os nossos pais, eles tomam decisões equivocadas na vida, mas eles vão tomando o melhor que eles podem, às vezes, né? Às vezes eles tomam a melhor decisão que eles podem no momento, só que aquilo ali também vai nos afetando às vezes. Então, eu quero ler para nós o seguinte, diz assim, ó: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, quando a gente está quebrantado, abatido, né? A gente está com tribulações na nossa vida, às vezes é tudo tão confuso, nem a gente entende as nossas emoções. A gente às vezes vive tantas coisas durante o dia, se relaciona com tantas pessoas, às vezes no trabalho, às vezes tem uma pessoa que a gente se sente desconfortável perto dela. E se a gente parar para pensar, quem sabe essa pessoa está acionando um gatilho emocional, uma ferida emocional, e por isso que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar com aquela pessoa. E aí a gente sai daquela relação, daquele convívio com uma raiva. A gente sai com uma sensação de injustiça muitas vezes, ou de rejeição. E se a gente analisar lá o passado, a nossa vida, a nossa infância, às vezes são dores que a gente viveu ali que não estão resolvidas. E aqui na palavra do Senhor a gente tem uma esperança, que o Senhor, como diz aqui, os justos clamam, o Senhor os ouve, Deus nos ouve e os livra
de todas as suas tribulações. Então vamos confiar, meus irmãos, meus queridos, você que está escutando esse vídeo, quem sabe carrega uma ferida emocional, uma dor na sua vida. Você percebe que durante o seu dia tantas coisas emocionais são acionadas, coisas que você sente que parece que foge do seu controle, né? Reações que você tem que foge do seu controle e depois você sente uma culpa. Às vezes por uma grosseria gratuita que você fez com alguém. Quem sabe foi um gatilho que se acionou na sua vida, né? E você é grosseiro com a pessoa. E depois que passa a situação, você sente uma culpa. Mas não se sinta assim. Não sinta que Deus não te ama e que Deus não quer te livrar de todas as tuas tribulações, não quer curar as tuas feridas emocionais. Não foge de pensar o que te causa dor. A gente precisa se analisar, né? Se observar, se conhecer. Vá para a presença do Senhor e busque, converse com Deus e busque relembrar o que te causa dor. Qual é a tua ferida? Quem sabe você foi rejeitada aí pelos teus pais no momento que você mais precisava na vida, né? Se sentiu abandonado. Busque e leve isso para o Senhor buscando cura. Senhor, me cura dessa sensação, me cura de continuamente estar tendo reações emocionais, reações por causa da minha ferida emocional, por causa das minhas dores que ainda não foram curadas. E Deus quer nos dar a liberdade nisso. Há um tempo atrás, pouquíssimo tempo agora recente, eu postei um vídeo sobre liberdade, sobre libertação e salvação. E eu creio muito que a libertação também é isso. Aliás, talvez seja 80% isso, a nossa libertação da nossa cura emocional, das nossas feridas do passado, das nossas dores. A gente não precisa viver uma vida inteira, adultos, né? Carregando essas feridas lá da infância. Quem sabe você está me escutando e você ainda tem os seus pais vivos. E quando você se relaciona com o seu pai, com a sua mãe, quem sabe, você lá no íntimo tem aquele desconforto. Parece que volta tudo ali, aquelas feridas, aquela tristeza que você carregou na infância. Então é um momento, uma oportunidade de você buscar cura. E eu falo isso para mim também, né? Eu tenho me dado conta que eu preciso buscar a cura emocional da minha vida. Não dá simplesmente para a gente abafar situações e achar, às vezes a gente acha que não, tudo bem, tá resolvida essa situação para mim. Eu acho que eu já superei. Mas aí a vida vai nos dando, né, essas situações semelhantes que vão acionando esses gatilhos emocionais e a gente se dá conta, eu acho que eu não elaborei muito bem essa situação, eu acho que não está resolvido. Às vezes a gente não concorda com as escolhas dos nossos pais, né? E isso causa uma revolta. Mas a gente precisa saber separar as coisas, né? Separar os nossos pais, a gente quer ver eles muito bem, mas eles são adultos. Eles tomam as suas próprias decisões. Se você já tem uma família, então agora o foco é na sua família. A família que você construiu. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, não é a vida mais dos seus pais e as escolhas deles, né? Nunca foi. Nós somos filhos, né? Quem a gente acha que é para ficar dando conselho, ou palpite, ou se intrometendo na vida dos pais? Então, por mais que talvez alguma decisão de um pai ou de uma mãe tenha afetado lá a nossa vida na infância, no decorrer agora da nossa vida adulta, a gente tem que se desvincular, a gente tem que cortar o cordãozinho umbilical, o emocional. Não quer dizer abandonar, não quer dizer não amar, mas quer dizer a gente romper essa dependência emocional, né? Quer dizer a gente deixar, cada um é livre para escolher o seu caminho, a sua vida. Então isso é muito importante. Às vezes a gente sabe, conscientemente a gente elabora isso. Mas lá no íntimo, as nossas emoções ainda não estão em ordem. E isso é algo sobrenatural, essa cura.
Porque eu vou dizer para vocês, eu não me sinto capaz de colocar as minhas emoções no eixo. Por mais que conscientemente eu saiba as coisas, né? Tem que respeitar as decisões, tem que perdoar. Conscientemente eu sei tudo que eu tenho que fazer. Mas quando tem as situações, aqueles gatilhos são acionados e vem tudo à tona, então é algo sobrenatural que é só a cura que vem do Senhor. Busque isso. Busque se autoanalisar, ver aonde que as coisas estão em desordem nas suas emoções. Vá para Deus e clame. A palavra do Senhor diz aqui, ó, os justos clamam. Então vamos clamar ao Senhor por curas nas nossas emoções, por libertação das nossas emoções, né? Por não ficar mais confusos e sem paz, sem alegria nisso na nossa vida, né? Porque essas coisas tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria quando essas coisas vêm à tona. E os livra de todas as suas tribulações. Então, é o Senhor quem nos livra de todas as nossas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não deixe, meu querido, minha querida, essas frustrações, essas injustiças que às vezes a gente sente que está sendo injustiçado, né? Fazer o seu coração azedar, a ficar amargo, né? Ficar endurecido. Não deixe. Pegue essa situação para ir para Deus, buscar o Senhor, buscar a cura, buscar o alinhamento das suas emoções. E salva-os de espírito abatido, porque no fundo, às vezes a gente pode até ter aquela reação assim de raiva, né? De senso de justiça. A gente tá ali numa situação, e aquele gatilho é acionado e a gente explode, né? A gente pode até se parecer muito forte para as pessoas, né? Eu vou fazer a justiça, eu vou falar aqui o que eu penso. Ninguém mais vai pisar em mim, ninguém mais vai me rejeitar, ninguém mais vai me injustiçar. A gente pode até ter essa aparência, mas lá no fundo a gente está sofrendo. Lá no fundo a dor é muito grande. Então, olha o que a palavra do Senhor diz, ó, salva-os de espírito abatido. Porque eu tenho certeza que você que carrega uma ferida emocional, você se sente abatido com isso. Você pode até parecer muito forte para os outros, mas você sente tristeza. Lá no fundo do seu coração você sente tristeza ainda por carregar essas dores emocionais, essas feridas. Então vamos buscar a libertação que vem de Deus, a cura das nossas emoções, porque Deus quer nos dar uma vida de liberdade, né, na nossa vida emocional, que é o que afeta tanto a nosso dia a dia, as nossas emoções. Se a nossa emoção, nossos sentimentos não estiverem em ordem, a nossa vida vira uma bagunça, um caos. Então fica com essa reflexão, espero ter te ajudado. Aqui eu dividi um pouquinho da minha experiência pessoal, do que eu estou passando no dia de hoje, né, da minha reflexão em cima disso, do que acordei, tive esse sentimento. Espero que também seja edificante na sua vida, te ajude a pensar e refletir, pegar essa experiência para buscar o Senhor, buscar a cura. Abraço e até o próximo vídeo.